Boa noite a todos, a todas. É sempre uma alegria, né? Poder voltar a essa casa de tanta luz, de tanta harmonia, né? A gente se sente sempre muito honrado de estar aqui. Nós vamos conversar essa noite, e não poderia ou não deveria ser diferente, já que nós estamos no mês de março, considerado o mês da mulher, e hoje é véspera, né, do Dia Internacional da Mulher, que é festejado em 8 de março. Em primeiro lugar, eu gostaria só de repassar com vocês algumas questões que estão no nosso Livro dos Espíritos, no capítulo 9, parte 3ª, que fala das leis de igualdade. E aí, na questão 817, que vem após o título Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher, nós temos o seguinte questionamento. Pergunta-se aos espíritos: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Olha o que os espíritos nos dizem. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Se nos deu os mesmos deveres, então nós temos os mesmos direitos. E aí pergunta-se novamente: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. E aqui, meus queridos, nós não estamos querendo levantar nenhuma bandeira a não ser a do amar ao próximo como a si mesmo. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Foi esse o mandamento que Jesus, nosso irmão maior, nos deixou. Mas, quando nós diminuímos um dos nossos irmãos, nos colocando acima dele, e no caso da conversação de hoje, delas, as mulheres, nós não estamos amando a nossa próxima como a nós mesmos. Então, não é uma questão de defender visões, mas de sermos justos como é nosso Pai, que nos criou iguais, com os mesmos deveres e com os mesmos direitos. E nós precisamos, infelizmente, ainda nos dias de hoje, chamar a atenção dos nossos irmãos, principalmente homens, que acham que têm por sua vontade, abaixo do seu mando, as suas companheiras. Nós não viemos julgar, nós temos o desejo, sim, de alertar, de mostrar
a nossa igualdade perante Deus, para que esses nossos irmãos também se conscientizem de que nenhum de nós é dono absolutamente do outro. Ninguém é dono de ninguém. Nós somos todos companheiros de jornada. Pais com filhos, maridos com esposas, esposas com esposas, e assim sucessivamente. Todos somos companheiros. Companheiros de casa espírita, companheiros de trabalho, companheiros de casa. Mas ninguém pode se sentir e se colocar acima do outro. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Sim, durante muitos anos, os homens, como lidavam com a parte bruta da vida cotidiana, ou seja, iam caçar, construíam as casas, e a mulher lidava com os afazeres ditos mais leves, né? Porque mexer um grande panelão para fazer comida para muitos, como eram a maioria das famílias antigamente, também não era fácil. Lavar um monte de roupa, inicialmente nas pedras do riacho, também não se fez muito fácil. Até o próprio advento das lavadoras de roupa, que ainda assim não estendem elas e nem as coloca dentro para serem lavadas, né? Mas a mulher era considerada a frágil e o homem o forte, o detentor da força física. Sim, tudo bem, mas não fazendo disso superior à sua mulher. Como também não é superior o chefe perante os seus subordinados. Jesus nunca se colocou acima dos seus. Ele chamava todos de irmãos. Ele conversava com todos igualmente. Foi assim com Maria Madalena, foi assim com Joana de Cusa, e foi assim com a sua própria mãe, respeitando-a, mas também se colocando igual. Jesus quebrou até os tabus de Pedro e da sociedade de então, que não permitia que a mulher se sentasse à mesa para, com o seu marido, fazer as refeições. Jesus trouxe uma pecadora ou ex-pecadora, Madalena, e depois a esposa de Pedro, e assim sucessivamente a sua sogra e todas as outras mulheres, para com eles dividirem a mesa. Por quê? Porque eram e somos todos iguais. Com que fim? Mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher, para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves. A ambos, o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor.
Porque a vida não é fácil para ninguém. Em qualquer situação. Porque para cada um cabe o seu quinhão. Não é assim? Então, o que para mim parece muito fácil na vida do outro, para o outro está sendo muito difícil. E o contrário também é real. O que hoje pode me incomodar muito, ser muito difícil para eu fazer a minha passagem, a minha aceitação de determinada situação, nos olhos do outro, mas é só por isso que está preocupado? Porque nós somos diferentes. Nós enfrentamos coisas diferentes. Uns têm medo de barata, outros têm fobia a palhaços. E aí? A gente vai achar engraçado quem? Nenhum dos dois, porque se tem medo de barata, tem medo de barata. E daí? É ali que está a fraqueza, digamos assim, daquela pessoa. O outro tem medo de palhaço. Para muitos, uma graça, né? Palhaço. Palhaço é um palhaço. Só faz a gente rir. Não, mas tem pessoas que têm medo. E aí? A gente vai julgar? Não. A gente vai entender, vai aceitar que o outro tenha limitações diferentes das nossas. Porque eu também tenho as minhas limitações. Não por ser mulher, mas por ser um ser em aprendizado, em evolução. Cada um de nós tem, como se dizia muito antigamente, calcanhar de Aquiles. Cada um tem a sua fraqueza. E aqueles que querem ainda chamar a atenção dizendo que não o tem, pode acreditar que não é só um dos calcanhares, são os dois pés. Os dois calcanhares de Aquiles estarão inflamados, digamos assim. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sobre a dependência do homem? Seu Kardec. Ai. Mas aí, o que eles nos dizem? Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para os escravizarem. E olha que hoje em dia nós temos muitas mulheres mais fortes do que muitos homens. E nem por isso elas têm o direito de querer ser superior a alguém, ou a outras mulheres, ou a outros homens. Mais fortes no físico? Sim, trabalhou, desenvolveu, mas não significa que seja superior. É isso que nós temos que mudar na nossa visão. E principalmente, infelizmente, ainda no masculino. Porque quanto mais ele acredita ser o dono, o forte, mais ele se arrisca em subjugar aqueles que estão sob seu poder. Deus apropriou a organização de cada ser as funções que ele cumpre desempenhar, tendo toda a mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade. Em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados.
Porque se a gente fosse muito rude, a gente não ia conseguir pegar aquele nenezinho com tanta delicadeza, né? Hoje a gente até pode dizer assim, tem as doulas que ensinam como pegar, tem até curso, né? Antes de ganhar o neném, ensaia com bonequinhos que têm o mesmo peso do neném, é tudo muito tecnológico, né? Muito perfeito hoje em dia. Mas lembra lá atrás, as mães que às vezes nem parteira tinham por perto, que ganhavam seus próprios filhos e sem nada saber, já levavam-os ao peito e ali eles já se alimentavam e dali ela continuava, pelo amor, pelo instinto, enfim, e pelo aprendizado de uma para a outra, para as outras e para as outras, até chegarmos onde estamos hoje, né? Mas se fez necessário. Hoje nós temos homens que são como mães, e são mães maravilhosas. Não dão o peito para alimentar, mas eu também não pude dar. E nem por isso deixei de ser mãe. Não geram e não parem seus filhos. Eu também não pari os meus, mas também não deixei de ser mãe. E hoje nós temos mulheres que são pais maravilhosos, que são fortes, guerreiras, que vão à luta, que defendem o seu lar. E não estou aqui entrando em qualidades de gênero, não é nada disso. É só funções das quais nós podemos, queremos e fazemos com vontade, porque somos todos iguais. E conseguimos. A mulher consegue ficar forte e o homem consegue ser delicado. Já houve um tempo em que foi necessário ter essa divisão, até para aprendermos. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia nós temos que nos olhar com igual olhar de amor, de respeito e sermos o que somos, desenvolvendo em nós o que mais amamos, nós, e assim amarmos o outro. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sempre se achou, e o homem se achou o mais importante. Aí os espíritos nos dizem, sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Popular, o povo diz assim, sem a mulher, o homem não existiria. Então, né, há que se respeitar, porque todo homem nasceu de uma mulher. Ainda não se inventou uma outra maneira. No nosso plano carnal, todo ser vem a esse mundo por uma mulher. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Respondem: o primeiro princípio de justiça é este:
Não façais aos outros o que não querereis que vos fizessem. O primeiro princípio de justiça, nós temos que fazer pelo outro como faríamos para nós mesmos. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Dos direitos, sim. Das funções, não necessariamente. Kardec não, os espíritos, um não definitivo. Mas é na função. Cuidado quando a gente lê. Cuidado quando se interpreta. Nas funções. Porque funções atribuídas ao masculino têm o seu momento. Função atribuída ao feminino também tem o seu momento. E as duas devem ser feitas, porque são necessárias. Numa casa, há que se ter um pulso mais firme na disciplina e há de se ter um pulso mais sensível na delicadeza e no amor. Uma função mais feminina e uma função mais masculina. Quem vai exercer? Cada um decide. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão, de acordo com a sua aptidão. Nada é definitivo. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio, a um ou a outro concedido, é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Como eu falei, tempos atrás era necessário. Hoje já crescemos. Parece que não muito, mas o suficiente para percebermos que precisamos e devemos ser iguais. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Quanto mais se diminuiu a mulher, mais agressões ela sim teve e ainda tem. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro. Sobre esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Por que os homens devem defender as mulheres? Porque eles virão um dia mulher. Por que as mulheres devem entender os homens? Porque um dia nós já viemos, ou vamos vir, quem sabe, homens também. Então, eu vou ler só um trechinho de uma dedicatória feita no livro Maria, Mãe de Jesus, né, do Francisco Cândido Xavier. Eu sei que o nosso tempo já está expirando. Coordenado por Edson Carneiro. É uma dedicatória à mulher, nossa mãe Maria, e às mulheres. E diz assim: sou filho de uma mulher. Mariana é seu nome. No seu útero de mulher fui gerado. Nos seus seios de mulher amamentado. Nos seus braços de mulher aconchegado. Sofro, quem não sofre? De tempestades interiores?
trovões, confusos, eu obtuso, correndo em vão. Ah, que lindo clarão, quando em prece clamo, mamãe. Sou filho de muitas mulheres, maternalmente amado por babás, professoras, tias. Ah, que alegria! Quando lembro os banhos de ida, o colo de minha tia Lica, o mingau da minha avó Dalila, os doces de Dona Isabel. Falam da valorização da mulher, com o gosto de sangue da revolta. Quanto a mim, velho e desgastado, só posso falar das mulheres que me geraram e criaram, que me educaram e protegeram, enfim, que me amaram, pensando flores, dizendo mel, sonhando auroras, cantando fé e esperança. Há mulheres da terra que hoje estão no céu. Há mulheres que são o céu na terra, símbolos alçados por Deus, as celestiais esferas como bandeiras, não de pano tecidas, mas entretecidas, de ideias e fibras de alma. Como são belas as mulheres de fibra! Tintas de esperança, banhadas de imortalidade. Tais são essas mulheres bandeiras que meus olhos frequentemente veem desfraldadas no céu. E ele segue, mas eu acho que foi o suficiente, pelo menos, para mantermos vivo em nossa mente, em nosso coração, nós mulheres, a nossa igualdade, mesmo além da nossa delicadeza, com todos que somos filhos de Deus. E aos homens que ouviram, que estão presentes pelo canal social, Facebook, né? Pelo Facebook, enfim, e os que estão aqui presentes, que também lembrem que também foram gerados por uma mulher. E delas ganharam a vida. E com elas devem manter o amor, o respeito, a união. Obrigada a todos, que possamos cada vez mais nos unirmos nesse mesmo sentimento de igualdade plena como filhos todos de Deus. Que assim seja.